Olá moçada, sejam muito bem-vindos, professor Lúcio aqui com vocês. Então, dando sequência ao estudo de geometria plana, vamos falar de um assunto importantíssimo. Nós vamos falar agora de semelhança de triângulos, triângulos semelhantes. Então, cuidado. Dois triângulos semelhantes, eles têm que possuir, acho que o jeito mais simples da gente definir é que eles têm que possuir os mesmos ângulos. Os triângulos possuem os mesmos ângulos, os ângulos internos iguais, eles são semelhantes. E o que significa eu ter triângulos semelhantes? Lembra do Teorema de Tales? Vamos ajeitar aqui um pouquinho com o Teorema de Tales, só para você visualizar a ideia primeiro. Então, o Teorema de Tales, nós tínhamos a seguinte situação. Um feixe de retas paralelas, intersectado por transversais, né? Só que agora nós vamos fazer o seguinte, essas transversais, elas vão formar, nós vamos prolongar, e elas vão formar aqui um triângulo. Tudo bem? Daí imagine que você tem ali no caso uma quarta reta, bem no vértice desse triângulo aqui, Então nós temos as retas paralelas e a transversal bem no vértice do triângulo. Daí o que a gente sabe? Nós sabemos que a medida dos segmentos entre as retas paralelas forma uma proporção, não é? Então, eu vou trabalhar com esse triângulo aqui. Esse triângulo ele vai ter lados medindo A, B e C. Tá? E o outro triângulo, e esse triângulozão aqui, que vai ter lado medindo X, Y, e aqui, Z. Beleza? Opa, deixa eu só colocar aqui, fazer com o grandão mesmo. Então, o que nós temos? Nós vamos ter que B é proporcional a Z, assim como C é proporcional a Y, e automaticamente, o que nós vamos poder concluir agora também? Que o A tem uma medida proporcional a X. Tudo bem? Então, a princípio, nós temos essa ideia pelo Teorema de Tales, né? Daí, o que nós vamos acrescentar agora? Nós vamos acrescentar um negócio chamado lados homólogos. Como eu estou fechando o triângulo, nós vamos ter esse elemento chamado lados homólogos. O que são lados homólogos? Você pensa o seguinte, como as retas são paralelas, esse ângulo aqui é o mesmo que esse aqui. Tudo bem? Analogamente, esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo. E aqui eu tenho esse terceiro ângulo que é comum para os dois. É o mesmo ângulo para os dois triângulos. Então o que você tem que entender pelo nome lados homólogos? Lados homólogos são aqueles lados formados pelos mesmos ângulos. Então, esse lado de medida X é formado pelo ângulo preto e pelo ângulo vermelho. Nesse triângulo, quem são os lados formados pelo ângulo preto e pelo ângulo vermelho? O lado A. Então, a gente vai dizer o seguinte, quando dois triângulos forem semelhantes, os lados homólogos, os lados formados pelos mesmos ângulos, são proporcionais. Tudo bem? Então aqui, o lado que tem o ângulo azul e que tem o ângulo preto. É homólogo ao lado que tem o ângulo azul e o ângulo preto. Tudo bem? Por que é importante você saber isso, moçada? Porque nem sempre nós vamos dar sorte os dois triângulos estarem na mesma posição, para você visualizar bonitinho quem são os ângulos. Então, olha só. Deixa eu fazer uma situaçãozinha aqui para vocês,
Então, olha só. Eu tenho esse triângulo que tem lados A, B e C. E esse triângulo que tem lados X, Y e Z. Eles estão em posições, a princípio, diferentes, né? Só que esse ângulo aqui, oposto ao lado A, tem a mesma medida desse ângulo aqui, ó, oposto ao lado X. Então, o lado que é oposto ao ângulo vermelho e o lado que é oposto ao ângulo vermelho, se os triângulos forem semelhantes, são chamados lados homólogos. Esse aqui é o ângulo azul, esse aqui, ângulo azul. E para fechar, vamos colocar aqui um ângulo lilás. Ó, uma coisa que é importante você perceber é o seguinte, ó. Para mostrar que dois triângulos são semelhantes, a gente tem que mostrar que eles possuem os mesmos ângulos internos, tudo bem? Eles possuem os mesmos ângulos internos. Agora, olha só que bacana. Pela lei angular de Thales, quanto que dá a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo na face da Terra? Não é 180 graus? Então, o que você pode pensar? Eu quero mostrar que dois triângulos são semelhantes. Tenho que mostrar que eles têm os três ângulos iguais. Mas perceba que basta mostrar dois. Você encontrou dois ângulos iguais, por eliminação o terceiro vai ser igual. Ué, professor, por quê? Porque é o que vai faltar para 180, moçada. Então, ó, se esse ângulo aqui vale 100 e esse aqui vale 30, 100 mais 30 dá 130. 100 mais 30, 130. Esse ângulo aqui só vai poder medir quanto? 50, que vai ser o equivalente a esse aqui. Ou seja, mostrou dois ângulos iguais, mostrou que os triângulos são semelhantes. E eles sendo semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. E o que são lados homólogos? Lados formados pelos mesmos ângulos ou lado oposto ao mesmo ângulo. Então, se eu olhar para esse triângulo e para esse aqui, ó, o que nós visualizamos? O lado A. O lado A é formado pelo ângulo azul e pelo ângulo roxo. Vá nesse triângulo e me diga qual lado é formado pelo ângulo azul e pelo ângulo roxo. É o lado X. Então o A é proporcional a X, assim como B, azul, vermelho, ó, lado azul, vermelho é proporcional a Y, assim como o lado C, roxo, vermelho é proporcional a Z. Então isso é o que garante a semelhança de triângulos, né? Triângulos semelhantes, lados proporcionais, lados homólogos proporcionais. Tudo bem? Então, ó, vamos resolver uma situaçãozinha clássica aqui. Então, printa aqui para você. Então, nós temos a seguinte situação. Está lá na página 291 da apostila de vocês, ó. Então nós temos aqui. Então ele diz assim, ó, calcule a altura H do prédio. Então nós temos, ó, um prédio perpendicular ao chão, e aqui nós temos um poste também perpendicular ao chão. No mesmo momento, os raios de incidência solar aqui, ó, como essas duas retas, ó, o poste e o prédio, são figuras paralelas, os raios de incidência solar aqui, ó, em relação ao topo do prédio e em relação ao topo do poste, são iguais. Então perceba, moçada, que nós já fechamos uma situação em que as figuras são semelhantes. Tudo bem? Nós já temos ali uma semelhança de triângulos. Aqui deixa eu só mudar
um pouquinho aqui para você visualizar a incidência solar. Mas na figura ele vai tratar assim, ó. É a mesma coisa, só que diferente. Deixa eu apagar aqui. Então nós temos isso aqui e, paralelamente, esse raio de incidência aqui. Então, ó, aqui nós temos esse ângulo igual a esse. Então visualize que nós já mostramos que os triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles já possuem dois ângulos internos iguais. Então aqui é 90, aqui é 30. Automaticamente, não sei se é 30, estou chutando, tá? É uma hipótese. 90, aqui é 30. Se aqui é 30, automaticamente aqui vai ter que ser quanto? 60, para poder fechar o 180, né? Se aqui é 90 e aqui é 30, aqui vai ter que ser quanto? 60. Então localizou dois ângulos com a mesma medida, garantiu a semelhança dos triângulos. Daí o que ele nos dá? Essa medida aqui é H, né? E daí, essa medida aqui é 20 metros, esse outro cateto. Daí nós temos um poste com altura 8, e ali nós temos projetando uma sombra, né? Que é a sombra do prédio, e aqui vai ser a sombra do poste, que é de 12 metros. Tudo bem? Perceba aqui que na proporção ele quebrou um pouco a gente, né? Porque, ó, a sombra do prédio tem que ser proporcional à sombra do poste, já que o poste e o prédio são paralelos. 20 dividido por 12, né? Quanto que dá isso? Não dá um valor inteiro, né? 20 dividido por 12 vai dar 10 sobre 6, né? Vai dar um valor que vai dar uma dízima periódica aí no caso. Então, o que nós temos, ó? A semelhança de triângulo vai garantir, se esses dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, ó, a altura do prédio, que é formado pelo ângulo de 90 e o ângulo laranja, então a altura H é proporcional à altura do poste, 90 laranja, que é 8. Assim como a sombra do prédio, que mede 20, é proporcional à sombra do poste, que mede 12. Daí aqui, moçada, se você quiser simplificar, fique à vontade, ó. No caso aqui dá para dividir por 2 em cima e embaixo, ou aqui os denominadores, ó, dá para dividir por 4, né? Se eu dividir aqui por 4, fica 2. Se eu dividir aqui por 4, fica 3. E se nós multiplicarmos cruzado, né? Multiplicando cruzado, ó, H sobre 2 igual a 20 sobre 3. Quanto que é H vezes 3? 3H igual a 20 vezes 2, 40. Então, qual é a altura do prédio? A altura do prédio é 40 sobre 3 metros. Essa altura é a exata. A altura exata é 40 sobre 3. Se nós quisermos uma aproximação, vamos fazer a divisão, ó. 40 dividido por 3. 40 dividido por 3, ó. Aqui vai ficar 1 vezes 3, 3 para 4, 1, abaixo 0. 3 vezes 3, 9 para 10, 1, vem o 0, vírgula, 3, 1, 0, vírgula, 1, 0, eternamente, né? Então, qual que é a altura do prédio aproximada? A altura do prédio é aproximadamente 13,33 metros, bem? Utilizando a semelhança de triângulos. Beleza, moçada? Então é isso, um grande abraço a vocês e nos encontramos na próxima aula. Até mais, hein? Tchau, tchau!